estamos a comemorar 10 anos sobre a entrada em funcionamento desta unidade de excelência no tratamento AVC. Qual é o impacto que tem em termos de saúde pública? Todo o modelo organizado de articulação entre hospitais com um grau de diferenciação distintos, com capacidades de tratamento distintos, é sempre um ganho em saúde. Aqui neste caso há ganhos ainda adicionais decorrentes do facto de nós podermos dar apoio aos nossos colegas que estão em cada um dos 7 hospitais da região centro e que têm capacidade de fazer um dos tratamentos, mas não outro, que só se faz aqui, de poder ajudar na melhor decisão clínica e em tempo útil. O tempo no AVC é extremamente importante e nós temos a capacidade de dar resposta 24 sobre 24 horas, todos os dias do ano, em tempo muito rápido, na ajuda à melhor decisão do tratamento para aquele doente. E isso, como disse há pouco, com ganhos em saúde relevantes, porque quanto mais depressa o doente começa a ser tratado, melhor a probabilidade de ter um bom resultado funcional. A articulação entre hospitais para permitir pôr o doente, aquele que precisa ser transferido, não aquele que não precisa, mas aquele que verdadeiramente precisa ser transferido, chegar cá no mais curto espaço de tempo para poder ser intervencionado pela equipa de neuroradios de intervenção, tudo isto junto tem um impacto relevante no sentido em que aumenta a probabilidade do doente ter um desfecho funcional favorável. E no caso concreto, como disse, com recurso aqui à telemedicina, nós conseguimos fazer isto sem custos para o erário público. Estamos a recorrer às ferramentas que nos são oferecidas pelo Serviço Nacional de Saúde, no caso concreto, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Evita-se que haja transporte de doentes no período mais crítico deste problema de saúde? Permite-se que nós ajudemos os nossos colegas dos outros hospitais a tomar a melhor decisão clínica, que pode ser começar a tratar lá e ser transferido, ou não havendo justificação, não ser transferido. Ou seja, há uma racionalização com uma ajuda aqui de um apoio técnico diferenciado para a definição da melhor estratégia clínica para aquele doente em concreto. Sempre com o propósito de dar-lhe o melhor tratamento e, sobretudo, no mais curto espaço de tempo. Tem ideia de quantos doentes já beneficiaram deste tipo de rede? Os números, um deles é claro. Ao longo destes 10 anos, porque estamos a comemorar justamente 10 anos agora no dia 1 de agosto, fizemos mais de 10.000 teleconsultas. Na verdade, cerca de 10.500 teleconsultas registadas, o que dá uma média, digamos assim, de 1.000 por ano. Estamos agora a fazer cerca de 1.500, no início era um pouco menos. Portanto, mais de 1.000 teleconsultas por ano, que resulta na prática, na região centro, nestes 10 anos foram feitas cerca de 5 a 6 mil fibrinólogos, que são os tratamentos que podem ser feitos em todos os 8 hospitais, e depois transferidos aqui para a trabeectomia. Nós estimamos, isso o Dr. Egídio falará, mas valores da ordem de 2.000 a 2.500 no universo de 4.000 que fizeram o tratamento. Para perceber mais ou menos como é que esta rede funciona, o doente é sinalizado, acredito, por uma chamada dinâmica. Depois, qual é todo o processo que a rede tem? O que está organizado com o Instituto Nacional de Emergência Médica, isto são as vias do AVC, que foram oficializadas em 2005 pela Comissão de Coordenação das Doenças Cardiovasculares, é que o doente deve ser, perante sinais e suspeitas de AVC, referenciado para o hospital mais próximo que o pode tratar adequadamente. E isso é coordenado, chama-se Via Verde AVC pré-hospitalar, é coordenado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes Institucional de Emergência, CODU do INEM, não é? Uma vez entrado nesse hospital mais próximo, o doente é submetido a um conjunto de exames rapidamente. Aí tem que ser um modelo organizado dentro de cada hospital e isso está, neste momento, completamente consolidado para fazer os exames o mais rapidamente, ser abordado e fazer os exames o mais rapidamente possível, momento a partir do qual nós somos contactados para ajudar na tomada da melhor decisão clínica, no tempo mais rápido possível. Se tiver que ser transferido, está também tudo articulado com o Instituto Nacional de Emergência Médica, podem ser transferidos para aqui para ser submetido então ao tratamento endovascular. Quais são os hospitais que participam que integram esta rede? Esta rede fazem parte o Hospital Distrital da Figueira da Foz, agora o LS vai responder, o Hospital de Leiria, que pertence ao LS da região de Leiria, Aveiro, LS da região de Aveiro, Viseu, o LS Viseu de Dom Lafões, não é? O LS da Guarda, Cova da Beira, e Castelo Branco. Portanto, são um hospital que tem a capacidade de oferecer todos os tratamentos que é este, articulado 24 sobre 24 horas, com 7 outros hospitais que conseguem oferecer diagnóstico e tratamento inicial, se possível e necessário, e depois articulados connosco para a transferência rápida do doente quando é necessário. Disse que esta equipa está em 24 sobre 24 horas
para ajudar nas teleconsultas. A equipa é composta por quantos elementos? João, queres falar? Sim, nós, médicos, neurologistas, que estão a 24 horas por 7 de resposta a toda esta rede, são neste momento 10 que estão em rotação, há sempre um de presença 24 horas, 7 dias por semana, e depois temos ainda mais 4 neurologistas para fazer a intervenção. E eu até gostava, só pegar para ter uma ideia do impacto, pegando ali a pergunta do impacto, é que têm a noção, realmente um AVC é uma doença devastadora, em que, historicamente, os doentes ou morriam ou ficavam incapazes, não é? Portanto, e aqui nós temos esses dados que, nós com este esquema de abordagem, mais de 50% fica independente, tá bem? Portanto, ou seja, independente, sem sequelas relevantes, e dos doentes que estavam a trabalhar, também mais de 50% conseguem não só ficar independentes, como voltar ao trabalho. Portanto, isto é um impacto na sociedade, não é? Enorme, transformar uma pessoa que ia falecer ou ia ficar incapaz num doente independente a trabalhar, não é? É bastante diferente. E já agora está a falar aqui de uma questão que é relevante e que se calhar é particularmente mais significativa, porque o AVC não atinge só pessoas com 80 anos ou 60 anos, atinge também gente com 20, não é? E portanto toda essa vossa resposta se calhar garante futuro. Olha, sem dúvida, e aliás os dados epidemiológicos até apontam que o AVC na idade jovem está até com uma ligeira tendência crescente. Tá bem? Ainda não completamente compreendida, e realmente é algo que nós estamos a trabalhar, não é? Nós aí, a comunidade médica e organizativa global, nacional, mas de facto, sim, de todo, não é? Portanto, é fácil de ver aqui que realmente, apesar de a idade é um fator de risco, como sabemos, portanto, e quanto mais idade temos, de facto, a probabilidade de termos AVC é maior, mas temos muitas pessoas, portanto, nós temos aqui internados, mais de 50% são abaixo dos 60 anos. Não é? Portanto, isto acontece, de facto, em todas as idades. Estamos a falar de um aumento crescente do número de casos de AVC. Os dados epidemiológicos, portanto, com alguma flutuação de ano para ano, parecem apontar nos últimos anos uma ligeira tendência decrescente, apesar de manter o AVC como principal causa de morte em Portugal. Estava a comentar realmente os dados epidemiológicos apontam uma ligeira tendência crescente no AVC em idade jovem, portanto, que é algo que preocupa todas as idades, naturalmente, e não queremos que ninguém tenha, mas particularmente aqui nos jovens é um estado etário que nos preocupa. Mas, de facto, o número, sabe que a estatística, a epidemiologia é até difícil porque o número é tão grande. Nós estamos a falar da principal causa de morte em Portugal. Vocês veem aqui a magnitude de números que estamos aqui a falar. Portanto, isto não é aquela doença que todas as doenças são importantes, não é? Se são doenças todas importantes, mas aqui estamos a falar de uma doença avassaladora, não é? Portanto, a Organização Mundial de Saúde diz que em cada 4, estamos aqui muitas pessoas, vai ter um AVC. Portanto, ou seja, é uma estatística muito pesada, de facto, é uma doença que aflige muitas pessoas, e particularmente portugueses. Então, perante essa doença avassaladora, até que ponto é que este modelo, que é único no país, não seria importante ser replicado? Bom, felizmente também aliás, eu também gostaria de dizer o seguinte, na abordagem do AVC agudo, embora com algumas assimetrias e até algumas assimetrias relevantes, a evolução do tratamento do AVC agudo em Portugal nos últimos 10 anos teve mudanças muito significativas em todo o país, com algumas assimetrias que não vale agora a pena sublinhar, mas naturalmente com uma melhoria muito significativa. O que nos distingue é que nós, desde o início, desenhámos um modelo organizado, em que a telemedicina tem um apoio muito relevante para ajudar os colegas rapidamente a tomar a melhor decisão clínica, em articulação connosco, e esse é o aspecto que nos distingue aqui. São 10 anos com números muito relevantes, como aqui já foram expostos, e, portanto, sim, o modelo, os tratamentos existem, mas é preciso organização, e é preciso as diferentes instituições estarem articuladas em benefício do doente, porque aqui nesta doença, como falámos, o tratamento, o tempo tem um aspecto, tem um impacto muito determinante no desfecho final do doente. Se nós tratamos muito rapidamente o resultado, tem muito mais probabilidade de ser melhor, do doente recuperar funcionalmente, do que se o tratamento for diferido no tempo. Não é? Egídio, na prática, qual é a vossa função, ou qual é a função do seu setor aqui nesta unidade? A nossa função é fundamental, uma vez que a possibilidade de um doente com AVC, com oclusão de grande vaso, se não for tratado por via endovascular, ficar completamente dependente ou até ocorrer a morte, digamos assim, é elevadíssima.
O que nós fazemos é, através de um conjunto de materiais que são adequados para a neuroradiologia de intervenção, nomeadamente microcatéteres, sistemas que permitem remover o trombo, o que nós fazemos é remover esse trombo e permitir que aquela zona que não tinha circulação, que estava em isquémia, seja revascularizada, digamos assim. E isso faz completamente a diferença. Faz com que um doente que que de outra forma, portanto, ficaria incapaz, digamos assim, nós damos a oportunidade que esse doente possa ser funcionalmente independente, o que é absolutamente fundamental. Devo dizer que, mais uma vez, salientar que isto é um trabalho de equipa e os hospitais da periferia, aqui da zona centro, também adotaram, digamos, este modelo organizacional. Aliás, estes doentes nesses hospitais, é lá que é feita, digamos, a primeira avaliação. É feita também um exame fundamental que é a tomografia computadorizada e a angiografia por tomografia computadorizada. Para tal, nós, a neuroradiologia e não só, fomos a esses hospitais para que houvesse protocolos que fossem, digamos, comuns a todos os hospitais da zona centro, e isso foi muitíssimo bem aceito e, portanto, neste momento, um doente que tem um AVC, em que o tempo é absolutamente fundamental, existe, na realidade, um modelo organizacional que permite que o doente chegue à sala de neuroradiologia de intervenção em tempo útil, portanto, uma vez dentro da sala, portanto, a nossa média de recanalização anda à volta dos 30 minutos e a recanalização útil, ou seja, portanto, em que nós praticamente conseguimos revascularizar o território em isquémia, anda à volta dos 95%. Fala uma taxa de sucesso de quantos por cento? Como disse, a recanalização útil 95%. Isso não é exatamente igual ao grau de independência dos doentes, que depois outros fatores terão também um peso significativo, nomeadamente o tempo em que decorrido entre a instalação dos sintomas e a recanalização. Eu questionava, se não se importam, e já falaram aqui no trabalho de equipa, quem é essa equipa, quantas são as pessoas e qual é a capacidade instalada aqui nesta unidade? Da parte da neuroradiologia de intervenção, de facto, nós somos, é uma equipa reduzida, mas uma equipa muito empenhada e com capacidade para responder 24 sobre 24 horas. As pessoas que nós temos com capacidade para fazer neuroradiologia de intervenção, neste momento somos 4. Portanto, vamos e estamos a trabalhar no sentido de vir a ter mais um elemento. De qualquer maneira, como em tudo, o facto de sermos uma equipa pequena, por um lado, digamos, pronto, é de facto uma equipa pequena, por outro lado, como em tudo o que é intervenção na área da medicina, significa que cada um de nós tem uma enorme, digamos, experiência e capacidade para resolver qualquer situação, qualquer que seja a localização da oclusão cerebral. Mas vocês são um elemento da equipa, digamos assim, depois há todo um conjunto de outros. Querem-me falar desses? Aqui, realmente, a abordagem de um doente com AVC é mesmo multidisciplinar. Começa, desde logo, a família a convocar os meios de emergência médica. Os profissionais do pré-hospitalar têm um aspecto muito relevante. Os profissionais do CODU têm um aspecto bastante relevante. Os médicos e enfermeiros que estão nas unidades hospitalares, nos serviços de urgência hospitalar, que recebem os doentes com suspeita de AVC, têm um papel muito determinante também
na medida em que é só com modelos bem organizados e atuações rápidas é que conseguimos ser mais úteis ao doente. E depois aqui dentro desta instituição, obviamente a equipa da unidade ABC, em articulação com a neuroradiologia de intervenção, e seria injusto não falar de todo o conjunto de enfermeiros da urgência, técnicos de radiologia, diagnóstico, portanto, todo esse conjunto de profissionais tem um papel determinante. Portanto, isto, para ter sucesso é preciso organização, cada elemento saber exatamente o que é que tem que fazer e a coisa estar verdadeiramente automatizada para o tempo ser consumido ser o mais curto possível. E nós, no caso aqui da região centro, podemos dizer, naturalmente com algumas imperfeições que há sempre, mas que o modelo é claramente um modelo muito sólido e com resultados bastante bons e ao longo destes 10 anos. Então, são precisos os casos de que pessoas com queixas semelhantes a um AVC dão entrar na urgência, muitas vezes são desvalorizadas algumas dessas mesmas queixas, depois mais tarde acaba por se confirmar que a pessoa teve esse mesmo AVC. Há bocado falava esse automatismo, na importância dos serviços de urgência. As pessoas que estão na urgência estão preparadas ou estão sensibilizados para muitos dos sintomas que podem ser ou não, ou podem levar ou não ao acidente vascular cerebral? Obviamente que há sempre um conjunto felizmente restrito de doentes em que a suspeita de AVC não é colocada logo desde o início, por diversas razões que não interessa agora desenvolver, mas quero dizer sobretudo o seguinte. Importante, uma coisa que tem sido feita, já aqui foi sublinhado, mas é importante dizê-lo, toda a formação que fomos fazendo ao longo do tempo com outros hospitais, aqui dentro, simulações, inclusivamente simulações, para identificarmos onde é que estamos a trabalhar bem, onde é que estamos a trabalhar menos bem, e também um aspecto que interessa agora aqui também assinalar é o facto de fazermos reuniões regulares das unidades da AVC da região centro. Nós, ao longo do tempo, temos feito, 2 em 2 anos, reuniões regulares que envolve todos os profissionais que estão implicados na rede regional da Via Verde AVC. Este conjunto de medidas diminui a probabilidade de haver erro. Claro que o erro existirá sempre, faz parte, mas claramente aqui todo o nosso trabalho ao longo todos estes anos, e mais uma vez aqui sublinho a questão do tempo, e sobretudo não foi um projeto efêmero, é um projeto consolidadíssimo ao longo do tempo, permite que essa probabilidade de erro diminua significativamente. Só fazer uma última pergunta. Normalmente a pessoa também tem que mais ou menos a perceber se pode estar a acontecer algo de diferente. Que sinais é que as pessoas devem ter em conta e se perante um desses sinais a melhor coisa é chamar logo os elementos ou ligar para o INEM ou para o 112 para que o acesso, ou seja, o acesso ao tratamento ou a um possível problema futuro seja minorizado. Se me permite, eu sistematizava um bocado a pergunta, era quais são os sintomas relativamente aos quais é preciso estar As alerta. recomendações das sociedades científicas são claras e da Direção-Geral de Saúde. O quadro tem que ser súbito. É evidente que se o doente acorda com os déficits é relevante também, portanto, porque muitas vezes o AVC é identificado ao acordar, não é? Mas o quadro súbito é em que surgem, pelo menos um destes domínios, alterações da fala, falta de força num lado do corpo e um desvio da comissura labial, um desvio da boca, não é? Destes 3 sinais, pelo menos um deles, surgir de forma súbita ou identificado ao acordar, deve, e essa é uma mensagem para toda a população, não é só para quem tem os sintomas, é para quem tem contacto com esta realidade, deve ligar 112. Não é pegar no carro e ir para o hospital, isso não se recomenda, porque é o CODU que tem que gerir todo esse processo para orientar o doente para o hospital mais perto que o tem potencial para diagnosticar e tratar adequadamente. Muito obrigado, então. Eu só tenho mais uma questão, se não tenho depois o Dr. João que disse que nos últimos 10 anos mais de 50% dos doentes que entram aqui, que são tratados, ficam independentes depois do tratamento. Eu gostava de saber se antes de toda esta formação e da criação desta rede Via Verde, estes números eram tão elevados ou se houve um aumento exponencial nessa independência? A resposta à segunda parte é fácil, sim, houve um aumento exponencial. E, de facto, também o desenvolvimento com os tratamentos e do acompanhamento implica que nós antes não tínhamos dados tão sistematizados. São dados históricos, não é? Portanto, mas realmente os dados da história do AVC diziam que doentes com AVCs graves, com a hipótese de ficarem independentes, andava à volta dos 10, 15%. Está bem? Portanto, isso são dados históricos de história natural. Portanto, têm uma valorização
limitado, porque nós agora não sabemos porque não é, os assistentes são tratados, não é? Portanto, mas à volta dessa percentagem que passamos agora para mais de 50%. Então, realmente multiplica por 4. Realmente é um impacto enorme. Obrigado. Eu ainda só queria sublinhar, desculpem lá, mas eu penso que é um ponto muito importante, porque às vezes para conseguirmos implementar um modelo que seja funcional, porque ideias todos temos, torná-las consequentes é que muitas vezes é complexo. E aqui houve um conjunto de vontades que se, digamos assim, encontraram no mesmo momento do tempo e que permitiu que isso fosse possível. Não seria possível só com este hospital a tentar liderar sozinho um processo desta natureza. Teve envolvimento direto de todos os responsáveis dos hospitais e gostaria de sublinhar mesmo a relevância da coordenação da RS Centro e a participação do INEM para que este processo fosse consequente e, digamos, como disse, bem sucedido. Muito obrigado. 10 anos da rede regional da AVC.